Ei, som. Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto solene. Hoje pela manhã fomos abençoados ouvindo a palavra de Deus e agora mais uma vez podemos também louvar a Deus em gratidão e também ouvirmos sua palavra tão importante para nossas vidas. Vamos nos colocar de pé então para darmos início ao culto. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 92, versos 1 e 2 nos diz assim: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Pela manhã já o fizemos e agora também temos a mesma oportunidade à noite. Vamos cantar então o Salmo 121, onde cantamos exatamente sobre isso, que o nosso socorro está em nome do Senhor. Cantemos então. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Graças a Deus. Assim, somos então chamados pelo Senhor. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento.
Senhor, nosso Deus, maravilhoso Senhor, o Todo-Poderoso, oramos mais uma vez em nome de Jesus Cristo, porque nele temos segurança em Ti, porque nele somos Teus filhos, o povo da Tua aliança. Por isso temos o grande privilégio de cantar e também de orar a Tua palavra e reconhecer que o nosso socorro vem do Senhor, está em o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Nós podemos ler, nós podemos confessar, nós podemos cantar com alegria em nosso coração, porque esta é a nossa segurança que temos em Ti. Por isso Te louvamos, ó Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por nos guardar e por nos conduzir nos Teus caminhos, por podermos testemunhar todos os dias a Tua bondade e a Tua providência em nossas vidas. Nos ajude a confiar nessas palavras que ouvimos e cantamos. Nos ajude, ó Deus, a descansar nosso coração em Ti somente, na obra do Teu Filho, pois é no Senhor que temos o nosso socorro, é no Senhor que temos a nossa paz. Obrigado por cada irmão aqui presente, também por aqueles que acompanham pela internet. Suplicamos mais uma vez que nos conduzas de acordo com a Tua vontade, para que em tudo o Teu nome seja honrado, seja glorificado, pois o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Que maravilha podemos louvar ao Senhor. Nós vamos cantar o Salmo 90, Salmo 90b, antes de ouvirmos a pregação. E este salmo, não é? Também, assim como o Salmo 121 que cantamos, fala sobre o nosso refúgio. Não é? Eu coloquei alguns cânticos, alguns salmos que falam sobre esse refúgio que temos no Senhor. E esse Salmo 90 fala exatamente sobre a história, nesse sentido, do cuidado de Deus na vida do seu povo e a segurança que o seu povo tem nele. Vamos cantar então o Salmo 90. Cantemos. Senhor tem sido refúgio para nós durante todas as gerações, antes dos montes viessem a ser, antes da terra e o mundo existir. Deus eternal, Tu és Senhor, sempre e sempre Tu és Deus. Fazes o homem voltar a ser pó, e depois dizes, volvei daí. Como um dia 1000 anos se vão, e como ontem eles serão, pois aos Teus olhos são assim, como a vigília que se foi. Todo esse tempo, qual torrente são, Tu as arrastas como dormir, são como a relva que cedo abre a flor e enche a manhã de enfeite e verdor. Mas quando a tarde chega ao fim, murcha e seca se tornou. Pois consumidos estamos, ó Deus, e conturbados por Teu furor. Em Tua presença está nosso mal, nosso pecado oculto também. Na Tua ira os dias vão, qual breve pensamento são. 70 anos é o nosso viver, se há vigor 80 serão, porém não passam de canseira e dor. Depressa vão e voamos nós. Quem é capaz de conhecer a Tua ira, o Teu furor? Ensina-nos nossos dias contar,
para que sábio seja o viver. Volta e tenha de nós compaixão, dá-nos tua graça pela manhã, e sempre alegres teu louvor entoaremos com fervor. Por muitos dias alegra-nos, pois tua aflição nos veio atingir. Por muitos anos concede o favor, pois suportamos o teu furor. Que nós vejamos teu agir e os nossos filhos teu fulgor. Seja a tua graça, ó Deus, sobre nós. Sim, tua graça, ó nosso Senhor, as obras das nossas mãos, nosso Deus, vem confirmar, Senhor, sobre nós. Das nossas mãos as obras, sim, confirma sobre nós, Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe pela pregação do Evangelho, meus irmãos. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua Santa Palavra e precisamos, o Senhor sabe que precisamos, de ouvir o Santo Evangelho para sermos edificados do Senhor, para sermos exortados a fazermos a Tua santa vontade e também, ó Deus, para sermos consolados por Tua graça. Tu sabes que precisamos, Senhor, de ouvir a voz do nosso Supremo Pastor na pregação do Evangelho. E sabes também que somos fracos, que temos limitações. Por isso mesmo suplicamos ao Senhor que nos ajude. Que mais uma vez, ó Deus, venha falar ao coração do Teu povo. Fala ao nosso coração, Senhor. E nos traz ensino, e nos traz consolo, para que possamos caminhar dia após dia em Tua presença. Para que possamos ser gratos em nosso coração e em nosso modo de viver, para que o Teu nome seja honrado, seja glorificado em nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a compreender que Tu és o soberano, que nada foge aos Teus olhos, nada foge do Teu poder soberano. O Senhor tem um controle de tudo e demonstra amor pelo Teu povo. Por isso, nos ajude a confiar nas Tuas palavras. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos então ouvir a pregação do Evangelho. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 73. Vamos fazer a leitura de todo o Salmo. Estarei pregando então no Salmo 73, onde aprenderemos mais, não é, sobre a história de um salmista e também suas aflições, suas dores. Salmo 73. É mais um salmo onde nós aprendemos, não é, que os servos de Deus, registrados em sua palavra, eles não eram perfeitos. Eram pessoas fracas que sofriam como nós também. Salmo 73. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem:
Como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda, assim ao Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Ir-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém. Até aqui, meus irmãos. Que texto maravilhoso que nós temos aqui da palavra de Deus, onde podemos realmente observar, não é, a aflição do salmista. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, eu começo com uma pergunta. Eu sempre gosto de começar um sermão com uma pergunta para que comecemos a refletir de início. Quantos aqui já pensaram em desistir? E quando eu falo desistir, pensando mais em quantos já pensaram em desistir, por exemplo, da vida cristã? Essa é uma pergunta importante. Alguma vez passou por sua cabeça que servir ao Senhor não valia a pena? Que talvez essa dedicação sua ao serviço do Evangelho, à igreja, à comunhão, ao compromisso com o Senhor Deus, fosse algo que não valeria a pena? Eu estou perguntando isso, meus irmãos, porque nós temos que admitir que somos fracos, inclusive para pensar essas coisas. Nós não somos tão fortes assim para que isso não chegue à nossa mente. Talvez hoje estejamos bem, porque tudo está indo bem. Mas se alguma situação vier sobre nossas vidas, alguma tribulação, alguma aflição, talvez isso passe em nossas cabeças, em nossas mentes. Quando estamos, de repente, durante muito tempo em uma luta terrível, ou sem entender o porquê nossa vida está andando por aquele caminho, podemos nos perguntar, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena realmente nos dedicarmos ao Senhor? Talvez nem todos ainda tenham passado por isso, talvez por serem muito jovens, ou não tenham realmente passado por questionamentos assim, por uma crise existencial, por uma crise de fé, e até ficarem duvidosos. Vários questionamentos podem vir em nossas mentes, irmãos, em nosso coração, e temos que admitir isso. Esses pensamentos negativos, de questionamentos sobre Deus, sobre sua soberania, quando pensamos em um Deus que se revela como todo-poderoso, como o Senhor do céu e da terra, e ao mesmo tempo vemos que nós, como servos do Senhor, também passamos por aflição, por dificuldades, questionamentos podem vir ao nosso coração. E muitos desses questionamentos não nos fazem bem, nos levam a questionar Deus e até duvidar de seu amor por nós. E quando eu falo isso, não é pensando, aquele que está sofrendo assim é alguém ruim. Não, porque nós todos estamos sujeitos a tais questionamentos. Basta que sejamos apertados, basta que sintamos a dor que tais questionamentos vêm ao nosso coração. Por isso precisamos entender que apesar das dores que sentimos e das lutas que provamos neste mundo, nós não precisamos abraçar essas dúvidas ou a angústia como sendo a verdade. Porque a verdade de Deus está acima daquilo que nós sentimos. Está acima daquilo que nós achamos. Deus não depende do que eu acho, nem do que eu sinto para me salvar ou para mostrar misericórdia em minha vida. Ele é Deus e Ele é misericordioso. E podemos confiar exatamente nisso.
Essa é uma lição que aprenderemos hoje no Salmo 73. Mas, para que venhamos entender um pouquinho mais do contexto, a pergunta é, quem era esse salmista? Não é? Eu lembro que eu preguei no domingo passado, domingo à noite, no Salmo 88. E eu falei justamente sobre angústia. Não é? Porque o Salmo 88 é o salmo mais triste da Bíblia. E aprendemos que o salmista, Emã, quem escreveu o salmo, era um grande homem de Deus, um grande sábio, um músico, um levita. E mesmo assim, foi alguém que escreveu sobre sua profunda angústia, sobre sua profunda depressão, para nos ensinar que devemos perseverar apesar da angústia e nos ensinar que mesmo quando as trevas não se dissipam diante de nós, Deus não esqueceu de nós. Isso é um fato que ele ensina nesse salmo. Hoje iremos aprender então sobre um outro salmista, dessa vez o nome dele é Asaf, não é? Esse salmista, ele também era levita, assim como Emã, ele era um levita, não é? Ele pertenceu justamente à tribo de Levi e era um homem também muito notável entre os filhos de Israel. Alguém que foi chamado para entoar louvores a Deus, para honrá-lo, para servi-lo também como instrumentos. Inclusive, Asaf era um líder na adoração e que também conheceu Emã. Ele começou o seu trabalho de liderança, não é? Porque Davi o instituiu como líder do louvor nesse sentido, da adoração levítica ali no templo, não é? No caso do tabernáculo antes. Já com Davi, ele foi trabalhando até o tempo do rei Salomão e conheceu Emã, por exemplo. Então era alguém experiente, um homem de Deus, alguém fiel ao Senhor, que o servia. Ele era um salmista, nesse sentido quer dizer que ele compunha literalmente salmos. Nós vemos, por exemplo, o Salmo 50 é um salmo de Asaf. O Salmo 73 até o 83 são salmos todos de Asaf, que ele compôs para também ensinar o povo de Deus e para que os filhos de Israel pudessem louvar a Deus com esses salmos. Ele era encarregado, então, pela música sacra do templo. Então ele tinha realmente muita importância ali no tempo, não é, do rei Davi e também do rei Salomão. Mas não somente isso, há um detalhe nos seus salmos que é realmente marcante, e vamos perceber isso no próprio texto de hoje, na pregação de hoje. Muitos de seus salmos, como por exemplo o Salmo 73, não é, e o Salmo 83, são salmos proféticos. São salmos que falam justamente da ira de Deus contra os ímpios, que falam sobre o cuidado do Senhor Deus sobre o seu povo, mas também falam sobre o fim dos ímpios. E é o que vemos nesse salmo mesmo hoje. Esse salmo, então, não é? Ou o salmista Asaf, na verdade, ele foi alguém memorável dentre os filhos de Israel, alguém que marcou a sua época, um homem de Deus. E é esse homem de Deus que nos revela uma coisa que talvez pudéssemos pensar: não é possível que um homem de Deus, um líder no meio do povo de Deus, chegou a falar tais palavras. Porque aqui não era simplesmente uma questão de angústia. Asaf, ele assume que ele tinha um problema, e esse problema era que ele fazia comparações constantes entre ele, ou então o povo de Deus, e os ímpios. E esse é o tipo de comparação que não é saudável. Nós podemos nos enganar, nossos olhos nos enganam muito. Imaginamos que, de repente, os ímpios são muito prósperos, aqueles que não servem a Deus têm muitas vantagens, mas isso é uma ilusão. E Asaf vai mostrar exatamente nesse salmo. Asaf, então, confessa que sentia inveja dos ímpios. Imagina aí, um líder de louvor, um servo de Deus, um levita, assumindo num salmo que sentia inveja dos ímpios. No verso 1, Asaf deixa claro, muito claro, que ele entende que Deus é bom para com Israel. É o que ele diz aqui. Ele não nega isso, ele assume essa verdade. Ora, eu não posso tornar essa questão genérica. Eu sei que Deus é bom para com Israel. Então ele tem essa consciência, mas ao mesmo tempo ele demonstra que ele tinha um problema no coração dele. É um problema que ninguém mais conhecia, somente ele e Deus. Era um problema bem pessoal que ele tinha. E no verso 2, o que ele vai dizer? Quanto a mim, ó, Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Olha o que ele está dizendo aqui. Aquele servo de Deus que constantemente o servia no templo, está dizendo que quase se desviou. Que em um momento de sua vida, ele por pouco não deixou os caminhos de Deus. Que faltou muito pouco para que ele realmente se desviasse do caminho do Senhor. Como um homem assim fala tais palavras? Como um homem assim pode ser tão tentado ao ponto de pensar em se desviar? Em pensar em abandonar a fé, em se apostatar da fé e deixar tudo aquilo que aprendeu e rejeitar o privilégio que tem. Como alguém pode chegar a esse nível? Pois é, meus irmãos,
Ninguém está livre disso. Todos nós somos tão fracos como Asaf. Todos nós temos limitações, qualquer um de nós, qualquer um, sem exceção. E aqui Asaf fala como um líder de louvor e eu falo como um ministro da palavra. Todos nós, sem exceção, somos tão fracos em nós mesmos que se formos confiar na força de nosso braço, pereceremos. É por isso que o nosso socorro está em nome do Senhor e não em nós. Está em Deus e não na minha força. Asaf, então, demonstra que ele tinha um problema em seu coração. No verso 3, ele revela exatamente o motivo dessa quase queda, do porquê que ele pensou em se desviar. Ele era, na verdade, muito usado e trabalhava muito para o Senhor, mas o que ele sentiu, o que estava em seu coração, ele trouxe à tona nesse salmo e ele revela exatamente isso, que ele sentia inveja dos ímpios. Ele olhava para os ímpios, ele fala no verso 3, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Asaf então olhava, não é, para aqueles que não serviam a Deus, para aqueles que rejeitavam a Deus, e ele estava começando a enxergá-los como pessoas prósperas de verdade, como pessoas que realmente tinham vantagens. Ou seja, invejar o tipo de vida que os ímpios levavam ali. Será que Asaf era cego? Será que naquele momento ele cegou? Porque ele está admitindo aqui que ele tinha inveja de pessoas ímpias. Inveja de pessoas que não temiam a Deus. E ele via os ímpios como prósperos de verdade. No verso 4 ele continua dizendo bem assim, porque não há aperto na sua morte, mas firme está o seu coração. É a descrição que ele dá para os ímpios aqui. Isso ele quer dizer, na verdade, que para os ímpios não há preocupações. Era assim que ele estava enxergando. Por que eu tenho inveja dos ímpios? Porque eles prosperam. E parece que para eles tudo é mais fácil, não há preocupações algumas. Eles não se preocupam com nada. Eles têm herança, eles têm recursos, não é? Geralmente somos nós, assalariados muitas vezes, que temos que ralar muito, é que nos preocupamos com a aposentadoria, ficamos preocupados em como vai ser a vida de nossos filhos, de repente. Mas parece que os ímpios aqui, na visão de Asaf, não tinham essas preocupações. Eles tinham tudo. Estavam tranquilos, nem preocupados quando iriam morrer, porque a vida deles estava muito boa. E assim Asaf começou a enxergar os ímpios. Ele continua no verso 5 dizendo, não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Ele começa a entender então, a observar erroneamente a prosperidade dos ímpios, ele começa a entender como se os ímpios não tivessem aflições. É como se fosse assim, olha, todos os que não são ímpios vivem em sofrimento, mas os ímpios não. Aqueles que não temem a Deus, os ímpios, estão muito bem, não há sofrimento para eles, não há aflição para eles. Essa era a visão estranha de Asaf, que ele está compartilhando, não é, com o povo. É perceptível então que Asaf começou a olhar demais, meus irmãos, para a vida das pessoas infiéis e fazer comparações. Isso é um erro. É um erro muito grande. Muitos cometem esse erro. Se focam muito mais naquilo que nós estamos vendo. Se nós estamos vendo o mundo aplaudindo a impiedade, então vamos ficar muitas vezes enfeitiçados com isso, ou pensando, está vendo aí? Eles fazem o mal e são aplaudidos. É o que eu estou vendo, eles estão tendo vantagem. Não é? E o povo de Deus, a igreja de Cristo nesse mundo parece que sempre foi odiada, sempre foi rejeitada, tudo parece que sempre foi pior para os cristãos. Mesmo no contexto em que os cristãos desenvolveram, não é, ensinaram, estabeleceram princípios como o Ocidente, parece que aqui mesmo os cristãos estão sendo cada vez mais deixados de lado, perseguidos por meio de mídia, de jornal, de política, de tudo. Isso é estranho, porque os ímpios parece que não passam por isso. Parece que não passam. Ele vai dizer, versos 6 a 12, por isso, a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Ele observando, então, para descrever essa prosperidade dos ímpios, em estarem uma vida boa e tranquila, como ele estava enxergando aqui, ele vai dizer, é justamente por isso, porque eles estão muito bem, porque não há aflição para eles, que eles são tão soberbos. Eles se vestem ou então colocam a soberba como um colar no pescoço.
não é? E eles se vestem de violência como se isso fosse um adorno. Eles fazem o mal, e o mal que eles praticam é como se fosse um tipo de enfeite na vida deles, porque é o que se vê. É o que se vê, não é? Em sua maneira poética de falar, ele diz isso, que os ímpios se vestem de maldade, se vestem, não é, de arrogância. No verso 7 ele diz: os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. E percebam que ele está falando isso tudo de uma maneira a fazer um contraste. Ele não se sente assim, farto. Ele não está se sentindo naquele momento cuidado pelo Senhor. Mas ele olha para o ímpio e ele pensa: está vendo aí? Os ímpios são fartos. Isto é, não lhes falta nada. Na verdade, eles não têm apenas o que precisam, eles têm em sobra. Eles têm muito, em abundância. Ele fala, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Eles têm tanto, que na verdade eles não precisam de mais nada. É assim que ele vê, como se os ímpios de fato fossem prósperos. E que o servo de Deus tinha que se conformar apenas com o básico, apenas com migalhas, enquanto os ímpios prosperavam. No verso 8, ele fala: são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele vai aqui, volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Asaf olha então para a atitude dos ímpios, e o que ele questiona aqui? Observem, os ímpios, eles literalmente vivem como se tivessem reais vantagens. Eles têm muitas vantagens, vantagens muito além do servo de Deus, tanto é que eles zombam dos servos de Deus. Eles riem da igreja, eles riem dos cristãos. Eles estão com vantagens e eles gostam de falar sobre essas vantagens. Eles contam essas vantagens. Vejam como nós somos prósperos. Vejam como nós somos poderosos, como somos nós quem determinamos as coisas. Nós é quem dizemos o que é certo e o que é errado. Nós é quem determinamos o que é moral, o que não é. O que é a verdade, não é? E Asaf observa que eles são tão arrogantes que eles falam contra os céus. É isso que deixa ele preocupado. Eles falam contra os céus, certo? E eles questionam o próprio Deus. E Deus conhece. O Altíssimo tem conhecimento. A preocupação de Asaf é justamente essa, não é? Em que os ímpios são tão arrogantes e eles têm a sensação de que Deus não fará nada contra eles, porque essa é a sensação que domina o coração ímpio. As pessoas, elas investem... Para pensar, irmãos. Se alguém crê em Deus de todo o coração, de verdade, essa pessoa não temeria Deus? Se eu creio em Deus, como é que eu posso não ter medo? Não faz sentido isso. A única palavra que eu posso dizer para justificar uma pessoa que vive na impiedade e faz isso, sabe, de maneira desenfreada, sem parar, é falta de temor a Deus. A pessoa não crê em Deus. Não crê. E os ímpios vivem assim, eles blasfemam, eles falam contra os céus, eles questionam a Deus, e parece que nada acontece com eles. Essa sensação de impunidade que nós brasileiros conhecemos muito bem. Nós sabemos o que é impunidade no Brasil. Demais. É até vergonhoso fazer uma comparação nossa, brasileiros, né, nosso país, com outros países. Em outros países existe prisão perpétua, pena de morte, penas duras para crimes hediondos. E no Brasil, parece que o crime compensa. A impunidade é demais. Você mata, rouba, estupra e fica tudo bem. Tudo numa boa, não é? Não importa se você é um ladrão de uma periferia, ou se você é um ladrão de colarinho branco, você se safa de alguma maneira. Nós estamos vendo um período no Brasil eleitoral onde um bandido, não é um candidato. Eu não tenho que esconder isso dos irmãos. Um bandido é um candidato, simples assim. O nosso Brasil ensina que o crime compensa. Infelizmente, Asaf tem essa sensação de impunidade. Eles falam contra os céus, falam contra Deus, como se não houvesse Deus. E parece que o Senhor não faz nada. A maldade correndo solta aí, eles zombando de Deus, o Senhor não está fazendo nada. Parece que se fosse conosco, se eu tivesse agido assim, parece que eu seria punido pelo Senhor. Mas o ímpio faz e parece que não é punido. Sabe?
E assim é a conclusão de Asaf. Ele vai dizer no verso 12: eis que estes são os ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Essa foi a visão que Asaf teve, essa foi a sua crise. Por isso ele invejou os ímpios. Ele invejou os ímpios, pensando realmente, o ímpio tem vantagem. Asaf então, meus irmãos, por conta disso, ele começou também a questionar se valia a pena servir a Deus. Versos 13 e 14 ele diz bem assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. A cada manhã. Pensemos bem sobre isso, meus irmãos. Se nós pararmos para olhar para os ímpios, como Asaf fez, se nós pararmos para olhar para o mundo, como Asaf fez, será que nós também não teríamos o nosso coração, não é, inclinado para invejar os ímpios? Se olharmos para a nossa própria vida, nem todos nós estamos, digamos assim, vivendo aquilo que gostaríamos. Nem todos nós estamos passando por bons momentos. Podemos estar passando por lutas agora, por dificuldades, nos sentindo até derrotados. Então, de repente, podemos olhar para os ímpios e ter a impressão de que eles não passam por essas aflições que nós passamos. Que é muito mais fácil ser um ímpio. A propaganda ímpia que vemos em todo canto esfrega em nossa cara que os ímpios têm vantagens, que aqueles que não se submetem ao Evangelho, que não amam a lei de Deus, eles têm muito mais vantagens do que nós, muito mais, não é? Eles prosperam, são desejados, são aplaudidos, eles recebem tudo do mundo, enquanto nós somos rejeitados pelo mundo. E eles promovem o pecado e zombam daqueles que querem temer ao Senhor. Nós somos chamados de tolos pelo mundo, de atrasados, de cristãos realmente bobos, pessoas que estão presas a princípios antiquados, coisa de gente antiga. Eles dizem: nós estamos no século XXI, é a época da diversidade, não é? Chega de regras, chega de princípios, você pode fazer tudo aquilo que te agrada. Não há rei, não há Deus, não há Deus. Você é Deus. É a autonomia do homem. É cada vez mais, não é, esse conceito crescendo na sociedade para o homem ser autônomo, para que ele negue a lei de Deus e tenha a sua própria lei. E ele determine o que é certo e o que é errado. O que é certo para você não é certo para mim, o que é errado para você não é errado para mim. É simples assim. E o mundo ama isso. Vou fazer uns comparativos, para os irmãos entenderem qual era o peso no coração de Asaf. Comparativos para nós hoje. Os ímpios roubam, eles mentem, eles matam, eles vivem pelo dinheiro, eles adoram ao dinheiro. Mas eles são reconhecidos. E parece que as pessoas gostam disso. As pessoas gostam disso. Sabe aquela coisa que é tão comum no cenário artístico, por exemplo? Seja com cantores ou com atores, não é? De Hollywood. São pessoas que muitas vezes, não estou falando de todos, mas muitos deles, eles gostam de se ver como deuses. E as pessoas realmente os reconhecem assim. Desse jeito. São deuses. Eles gostam disso. Quantos políticos, meus irmãos, não vivem a corromper e a roubar no mundo inteiro, especialmente no nosso país? Mas nós, diferente deles, somos chamados a temer o Senhor. E diante dos convites e esquemas corruptos, temos que dizer não. Ainda que dizer não significa a nossa ruína. Veja, eles aceitam a corrupção com muita facilidade, não é? E nós temos uma frase para isso, é o tal do jeitinho brasileiro. Se alguém vier te oferecer algum esquema que vá dar um dinheirinho a mais para você, que possa fazer você ascender, de repente, numa empresa, ou então, para você crescer financeiramente, você pisar em alguém, mentir a respeito de alguém, parece que a nossa cultura ela tem uma disposição ruim para isso. Porque muitos acham isso vantajoso. Mentir para crescer. Nós somos chamados para dizer não, ainda que esse não nos traga ruína neste mundo. Ainda que nós venhamos perder muitas oportunidades, temos que dizer não para o pecado a qualquer custo. Não para a mentira e para o roubo dos ímpios. Mas parece que eles são bonificados por isso. Pessoas até aplaudem. Fulano é esperto, hein? O bicho é desenrolado. Deu um jeitinho lá, trocou ideia com o advogado, deu um jeito com o juiz e agora está com uma bolada aí. E o cristão
que teme ao Senhor, de fato, vai dizer não. Né? Eu cito isso porque é muito comum, não sei se aqui em Maceió, mas em contexto de interior, é muito comum pessoas procurarem meios não oficiais para a aposentadoria, por exemplo. Todo mundo sabe, né, que eu nunca trabalhei em roça. Eu até, durante um bom tempo da minha juventude, trabalhei de servente de pedreiro, então eu sei o que é trabalhar na enxada, de boa. Mas isso não foi a minha vida toda, foram poucos anos da minha vida. Tipo, até eu ficar de maior, depois eu procurei outro tipo de trabalhos, certo? Eu não posso chegar, não é, porque eu estou quase na idade de aposentadoria, e chegar até um advogado e falar bem assim: eu passei a vida toda trabalhando em roça, então eu posso me aposentar mais cedo. Eu não posso fazer isso. Isso é errado, isso é pecado, isso é mentira. Mas parece que isso é uma coisa comum. A pessoa tem a mão lisa, né? A mão sei lá, de um massagista, eu acho. Uma mão lisa, uma mão toda, sabe, arrumadinha, parece que nunca sofreu nenhum arranhão, nenhum machucado, não tem nenhuma cicatriz, nem caldo, nem nada. E a pessoa chega lá, um advogado, o advogado até instrui a pessoa a fazer isso, e a pessoa diz: a vida todinha trabalhei no sítio, trabalhei de roça, para se aposentar cedo. E isso não é um problema somente de pessoas que são poderosas no mundo. Pessoas que são mais humildes fazem a mesma coisa. Todo mundo acha que é a lei da vantagem. E quem ouve sobre isso diz: é isso aí, vou fazer também. O cristão genuíno vai dizer não, ainda que eu fique sem esse dinheiro. Eu vou dizer não. Os ímpios, quando têm suas crises existenciais, porque todos têm, quando têm suas crises, não é? Quando tem, de repente, suas crises, suas lutas morais, não é? Os desejos pela promiscuidade, o que é que a mídia, o que é que a cultura, familiares ímpios também, e até os psicólogos vão dizer para essa pessoa? Eles vão falar uma frase, não é, que é associada a um grupo antigo, não é da minha época exatamente, certo? Um grupo antigo chamado Os Menudos, tinha uma música que era Não Se Reprima. É isso que o psicólogo moderno fala hoje. Não se reprima. Você não tem vontade? Faça. Para mim é mesmo que chamar a pessoa de animal. Você é um animal. Se um animal tem vontade de fazer alguma coisa, então ele deve fazer. Aí o psicólogo fala isso mesmo. Faça o que tua carne deseja. Seja feliz. Não é? Seja liberal. Faça tudo. Afinal de contas, todos não fazem isso. Não está todo mundo fazendo. Não é? As pessoas não se relacionam assim o tempo todo. Me perdoa a expressão, eu vou usar uma expressão revolucionária, não é? Da metade do século passado. Faça amor, não faça guerra. É assim que o mundo é, irmãos. Mas quando é para nós cristãos? O Senhor nos manda nos afastarmos da promiscuidade, da impureza, da imoralidade. Ainda que sejamos tentados, porque somos. Nós não somos cegos, não, nós somos tentados, bombardeados por uma cultura pornográfica. E ainda assim, o nosso chamado como cristãos é: você vai dizer não à promiscuidade do mundo. Você vai dizer não, ainda que todos digam, mas é normal, é assim que funcionam as coisas. Pastor não tem moral, não. Pastor um dia já tem moral, né? Hoje o pastor não vale nada. Pastor é só um tagarela. Não é? Antigamente as pessoas ouviam o conselho pastoral, hoje é só um tagarela. Não ouça seu pastor, não. Ele não sabe de nada, é um bobão. Ele ficou estudando esse livro de fantasia aqui, As Crônicas de Nárnia. É um livro de fantasia. Eu é que sei a verdade, eu sou um psicólogo, eu conheço o ser humano, conhece. Não é? Assim o mundo vive. É muito mais fácil para eles, nesse sentido. Podemos olhar assim. Os ímpios se casam. Coisa que acontece bastante é casamento, né? Mas o que também acontece o tempo todo é divórcio. O ímpio se casa, 2 anos depois, a justificativa é incompatibilidade de gênios. Nós não concordamos em algumas coisas. E por que casou? Casaram por quê? O casamento virou o que agora? É uma festinha? É só para dizer que teve assinatura num cartório, que para mim em nada é a mesma coisa? Ou então teve o testemunho da igreja para 2 anos depois, porque eu discordo da pessoa, eu não gosto do que ela fala, de como ela se comporta, não quero mais estar com você. Ou então porque eu abusei da cara, eu vou separar por conta disso? Essa é a razão? Eu não estou nem questionando questões, problemas sérios, porque existem problemas sérios, e se atentam contra a vida, ninguém tem que ficar defendendo isso não.
Mas eu estou falando de questões bobas, tolas. As pessoas se separam por tudo, irmãos. Tudo. Tudo. Com o cristão é assim? Porque o ímpio casa hoje, 2 anos depois se separa e tudo de boa, com 6 meses, com, sei lá, com 1 mês, não é? Ou até antes disso, já está com alguém na cola, já está marcando um novo casamento. O cristão é desse jeito? Não. O cristão, ele é chamado a sofrer pelo casamento, chorar pelo casamento e perdoar. Se não quer perdoar, então você vai ter que escolher casar com um santo. A pergunta é, você vai achar santo? Não vai. Você vai casar com um pecador como você. Então não fica criando expectativa de coisas surreais, né? Isso é loucura. Temos que admitir a realidade. No casamento, nós somos ensinados a perdoar. Se não houver pecado, como é que haverá perdão, né? Não tem sentido. Nós somos pecadores. Haverá falhas de todas as naturezas possíveis e precisamos entender que o cristão é chamado não para tratar o casamento como uma bobagem, mas como algo sério, um compromisso de aliança com Deus e honrar esse casamento. Veja, não parece que por exemplo é muito mais fácil? Casei, não gostei, tchau. O cristão é. O Senhor disse que ele odeia o divórcio. Malaquias. Não é? Malaquias. O jovem cristão, estou aplicando em todas as áreas, para os irmãos entenderem que nós todos, não é? Sendo jovens, adolescentes, adultos, casados, podemos fazer comparações com os ímpios. O jovem ímpio, não é? Ele ouve do mundo, seja feliz, jovem. Hã? Seja feliz, jovem. Não é verdade? Sexualize. Por que ficar com esse negocinho de ficar prendendo os jovens, os adolescentes, a ficarem guardando castidade e esperando o casamento? Não, eles têm que aproveitar agora. Se o corpo deseja, faça, busque prazer, viva pelo prazer. O jovem cristão, tal como o adulto, é chamado do mesmo jeito a castidade, a fidelidade e o temor ao Senhor. Não tem esse negocinho de jovem tem que ser tratado de uma maneira diferente. Não, existe subclasse na Bíblia. Todos nós somos servos de Deus. E todos são chamados à responsabilidade. Meus irmãos, o que é pecado para mim, é pecado para as minhas filhas, é pecado para os filhos de vocês, é pecado para os jovens da igreja, é pecado, e o que é pecado para eles é pecado para mim também do mesmo jeito. Não há diferença. Mas o mundo, ele fala bem assim, mas pais, por favor, igrejas, se vocês ficarem colocando regras, dizendo bem assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ficar nessa sexualização, vocês vão deixar seus filhos depressivos. Eu vou dizer a minha opinião sobre isso, porque é o que a Bíblia ensina. Eu não estou nem aí. Ah, pastor, isso é muito duro. Não, a questão não é ser duro, meus irmãos. A questão é que eu não posso colocar em xeque aquilo que a Bíblia diz sobre o ser humano, entende? E colocar a opinião de um psicólogo e do mundo acima disso. Não existe isso, irmãos. Isso é loucura. É invenção. Todo mundo, desde o começo do mundo, sempre foi tentado. Isso não é novidade. Toda a cultura pagã antiga sempre houve essa sexualização. Não é novidade. Não tem nada novo debaixo do sol, não. Nada. É tudo a mesma coisa. Então nós precisamos entender que tem que ser, sim, proibido, tem que ensinar os princípios e dizer, Deus ordenou assim. E o que importa é o que o Senhor disse. Não é o que professores, não é o que artistas, não é o que a mídia diz. Veja, não parece que é muito mais fácil ser um ímpio assim? Porque o filho do ímpio não tem esses problemas, né? Não tem esses problemas. O jovem ímpio leva a namorada para casa e fica só com a sua namorada no quarto e os pais sabem que está tudo bem. Está de boa. Está de boa. Se, numa linguagem bem do sertão, se embuchar, se engravidar, aborta. É assim que acontecem as coisas hoje. Olha como a vida do ímpio é. Asaf, meus irmãos, quando fez essas comparações, como estou fazendo agora com vocês, ele ficou, cara, realmente o ímpio tem vantagem. Tudo para eles é mais fácil. Tudo para eles é muito mais fácil, é muito mais prazeroso. Eu tenho que me reprimir, eu tenho que dizer não para minha carne, mas os ímpios não fazem isso. Eles não são fiéis a Deus, eles não estão nem aí para isso. Eles vivem como se Deus não existisse. E eles falam seguros contra nós e zombam de nós. Zombam de nós. Como qualquer homem casado, mulher casada, jovem na comunidade, também, não é, sofre um pouquinho em contexto de trabalho, de escola, de faculdade, pela zombaria dos ímpios. Todo mundo namora, faz o que quer, só esse Zé Crentão aí, bobão, que não faz nada. Né? Só você. Asaf ficou justamente entendendo assim, entendendo que os ímpios tinham tudo de bom, enquanto o servo de Deus era afligido. Será que você nunca pensou assim?
Será que em algum momento da sua vida, quando você estava passando por aflição, por dificuldade, você também não pensou em desistir ou não questionou se vale a pena servir a Deus, sabendo que é tão difícil, vendo toda a tentação que o mundo nos oferece, dizer não, sendo que a nossa carne quer aquilo? Asaf estava desse jeito, invejando os ímpios. Mas observem as palavras de Asaf nos versos 15 e 16. Ele fala: se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. O que é que Asaf está dizendo aqui, meus irmãos? Que na verdade ele nunca tomou essa atitude. Ele estava pensando nisso. Ele não deu uma louca do nada, Asaf, agora, quer saber? Estou fora. Asaf não fez isso. O que ele está revelando para nós é algo do coração dele. Ele está dizendo, olha, ninguém sabe disso, só Deus, e eu estou revelando agora. Porque na verdade eu pensei essas coisas. Eu não fiz, mas eu pensei essas coisas. Eu fui tentado, no meu coração eu desejei aquilo que não era para mim. Eu invejei a vida do ímpio. E uma coisa que ele nos ensina aqui que é muito importante, não é? Primeiro, como disse no início, foram pensamentos de Asaf, que ele confessou neste salmo. Ele jamais fez isso. Não chegou ao ponto, então, de rejeitar a Deus nem ao seu povo. E ele entendeu que ele seria um traidor se ele falasse assim. Então ele está dizendo aqui, Deus me livre de falar uma coisa dessa. Eu pensei, Senhor, eu pequei nisso, mas eu não vou agir de acordo com como eu penso, ou como veio no meu coração. Em segundo lugar, ele admitiu que tentar entender isso era pesado demais. Isso é uma lição muito importante para nós. É uma lição para que nós não venhamos olhar para como o mundo funciona e achar que é aquilo mesmo. É uma ilusão. É uma ilusão. De fato, o ímpio se vê na vantagem. Só que eles não estão na vantagem. É uma ilusão isso aí. É uma tolice temporal. É uma prosperidade tola. Tudo aquilo que é felicidade ou alegria que tem um fim, que se acaba, não é de verdade. Estraga. O que Deus tem para o seu povo é o que não se acaba. Então aquilo que se acaba não tem valor real para nós. Porque vocês acham que Jesus ensina aos seus discípulos a não juntarem tesouro na terra? Porque aqui nada dura. Aqui tudo morre, tudo se acaba, tudo perece. Investir no coração daqui é a coisa mais tola que nós fazemos. Temos que investir o nosso coração nos céus, é nas promessas de Cristo. Porque o que ele falou é eterno. Então, Asaf está dizendo, eu tentei entender. E é uma coisa que eu digo aos irmãos, cuidado. Nós, cristãos, às vezes podemos nos deparar com situações difíceis que não temos explicação. Às vezes a pessoa está passando por uma aflição tão assim, uma coisa tão difícil na sua vida, que vai até o pastor e pensando, eu vou encontrar a resposta com o pastor. E o pastor lê um versículo bíblico, ora pela pessoa, mas não dá uma resposta. Porque adivinha só, o pastor é só um homem. É só um ser humano que também tem aflições como qualquer outro. Não há diferença nenhuma, que também tem suas lutas pessoais. E a pessoa às vezes fica frustrada, tentando entender o porquê. Isso é um erro. Quando nós tentamos entender o porquê das coisas, temos que entender, primeiro, que Deus é o soberano, eu não. Ele sabe de tudo, eu não. Ele tem um plano perfeito, eu não. Se eu tentar entender a mente de Deus, se eu tentar entender o porquê que as coisas acontecem assim, eu vou ficar louco. Asaf achou pesado demais. Como é que eu vou entender, Senhor? Se eu ficar tentando imaginar por que o Senhor está... Porque o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Eu não vou dizer que o ímpio está sendo abençoado pelo diabo. Ora, se tem colheita e prosperidade de um povo, é porque o Senhor está ali cuidando de tudo. O Senhor faz com que o sol nasça sobre justos e sobre injustos também. Não é assim, Deus ele abençoa o seu povo, fazendo com que o sol venha nascer sobre o seu povo, para que haja também plantação, colheita, e quem faz para os ímpios é o diabo. Não, é Deus quem faz para todo mundo. Ele cuida do universo inteiro, e cada detalhe. E aí eu poderia pensar, mas não seria injusto não? Por que o Senhor está fazendo isso pelos ímpios também? Eles não merecem isso, como se eu merecesse. Eles não merecem essa bondade de Deus, eles não merecem cuidado, nada. Se eu tentar entender isso, eu vou ficar maluco. E como Asaf pensou, eu posso querer também questionar a Deus, o que é um erro terrível na vida de um cristão. Questionar a Deus. Sabe aquela situação que um filho está chorando por birra e o pai fala, ou a mãe, engula o choro. Às vezes nós temos que aprender a fazer isso também. Sabe? Em vez de ficar maluco e gritar, engole. Deus está vendo tudo. Ele não abandona o seu povo de jeito nenhum. Sabe?
Quando chegar no seu limite que você não puder entender, então descanse. Descanse. Adore a Deus, ao invés de ficar reclamando. Porque tem coisa que simplesmente nós não podemos explicar. Não dá para entender. Não dá para entender. E ser um cristão reformado deixa a coisa pior ainda. Porque nós não fingimos, como cristãos reformados, que Deus é um Papai Noel. Não, nós dizemos que Deus ele é quem ele diz ser. O Todo-Poderoso, o Soberano absolutamente. Nada acontece, nada sem a sua vontade. E agora? Quer dizer que até mesmo aquilo que eu vejo como mal o Senhor cria o mal circunstancial. Ou seja, toda circunstância que acontece no mundo, não é? Adversas, lutas, dificuldades, guerras, Deus, ele não vira as costas e faz bem assim, não, ó. Cada um por si. De jeito nenhum. Ele é soberano sobre tudo. Nunca surgiu uma nação, se levantou um reino, ou um reino foi derrubado sem o desígnio dele. Tudo é a vontade do Senhor. Tudo. Então, não é mais fácil para nós. Nosso desafio é crer em Deus como Ele é, e não como nós queremos. Ele é Deus. Tá? Agora, meus irmãos, depois de tudo isso, de pensar, de admitir que falhou nesse sentido, e de que invejou os ímpios por entender errado, Asaf então chega à consciência que nós precisamos chegar também na nossa vida sempre. Não é? Ele atentou para o fim dos ímpios. Ele percebeu o fim dos ímpios. Versos 17 a 20, ele diz bem assim: até que entrei no santuário de Deus. Eu pensei assim, eu sofri assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles, o fim dos ímpios, ele está dizendo aqui. Certamente tu os expuseste em lugares escorregadios. Tu os lanças na destruição. Como caem na desolação, quase nenhum momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim ao Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Asaf se tocou. E quando é que ele se tocou? Quando ele foi adorar a Deus. Vocês entendem o peso disso? Quando ele foi adorar a Deus, quando ele estava no templo, para o seu serviço sacerdotal de levita, ele atentou para o fim dos ímpios. Ele percebeu o que estava acontecendo. A sua percepção realmente é muito clara aqui. Porque ele fala no verso 23, todavia, eu estou contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Ou seja, Asaf entendeu que, na verdade, peraí, eu estava enxergando tudo errado. Eu estava enxergando por óculos de vaidade. Eu não estava vendo a verdade. Estava apenas contemplando as circunstâncias. Sem entender o que é. Ele chega a dizer que eu pensei como um animal diante do Senhor. Eu fui como um irracional, eu não raciocinei. Eu estou cercado da tua graça, eu não estou vendo nada. Sabe, eu tenho tudo o que eu preciso ao meu lado e eu não consigo enxergar. Meu coração ingrato me fez olhar lá para fora e desejar aquilo que não é meu, que não me pertence. E mais do que isso, quando Asaf percebe, quando ele entra no templo, quando ele vai adorar a Deus, ele percebe, isso é aquilo de mais glorioso nesse salmo, porque ele percebe exatamente qual é a situação do servo de Deus, diga-se salvação, e a situação do ímpio. Ele está dizendo aqui que Deus, não é quem coloca o ímpio em lugares escorregadios. Percebe? Ele no começo estava pensando o quê? Que Deus estava prosperando o ímpio. Que ver o ímpio crescendo, os ímpios crescendo no mundo e com seu sucesso hollywoodiano é prova de verdadeira prosperidade. Asaf percebeu que não, que na verdade Deus está colocando os ímpios em lugares escorregadios para lançá-los na destruição. Romanos 1, no capítulo de Romanos, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo, ele para falar sobre a ira de Deus sobre toda a impiedade do mundo, sabe o que ele faz? Ele mostra que Deus, porque os homens rejeitaram a sua glória, não reconheceram o seu poder em tudo que está criado, o que Romanos 1 nos ensina é realmente glorioso, porque ele fala bem assim, olha, o poder de Deus está revelado em tudo que foi criado. Tudo aponta para a glória de Deus. São aquelas perguntas filosóficas e científicas que os cientistas não respondem. Por exemplo, não é? O cientista tolo, porque é um tolo, não é? Ele vai dizer, vai ficar dando valor
a teorias malucas como teorias de evolução, a darwinismo, a esse monte de blá 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 que ninguém consegue demonstrar, nem sequer demonstrar. É só um monte de teorias tolas de pessoas que fingem que são inteligentes. Eles gostam de pagar de inteligentes. Eles gostam de ser exaltados como inteligentes, mas são tolos. Porque eles dizem que o universo, não é, e toda a vida complexa de hoje é obra do acaso, mas eles não conseguem admitir, por exemplo, se você perguntar, que uma garrafa de café foi alguém que planejou. Você pode dizer, por exemplo, que é possível que uma garrafa de café ela seja obra do acaso? Não, por quê? Porque tem um design, porque eu percebo que tem um propósito. Ah, é? Toda a criação é muito mais complexa do que uma garrafa de café, e o indivíduo dá glória a si mesmo e não a Deus. Deus está dizendo, o apóstolo Paulo falando ali, Deus revela o seu poder na criação, em tudo que foi criado. Mas o que os homens fazem? Ao invés de adorarem a Deus, eles exaltam a si mesmos, eles constroem ídolos. Pois bem, a ira de Deus ali é, Deus entrega aquelas pessoas aos seus próprios desejos. É o que Asaf está percebendo aqui. Os ímpios, eles acham que são poderosos, eles zombam de Deus. Na verdade, o fato das pessoas, entendam isso, irmãos, o simples fato de alguém ser ímpio, de alguém zombar de Deus, zombar das coisas de Deus, é uma prova cabal de que a ira de Deus está sobre aquela pessoa. Foi o que Asaf percebeu. Agora eu entendo o porquê que eles são tão aplaudidos no mundo. Porque Deus está os condenando. A ira do Senhor está sendo manifesta ali, por isso que eles não se voltam para o Senhor. Olha onde eu estou no templo. Quando eu chego no templo, para fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer, que é adorar a Deus, finalmente eu percebo que estar aqui é salvação para a minha vida. Que ser do povo de Deus, ser um servo do Senhor, é a sua graça demonstrada sobre mim. Isso é a prova de que não é a ira dele que está sobre mim, mas a sua misericórdia. Enquanto o ímpio que prospera no mundo, na verdade, está sendo iludido, está sendo enganado, ele está caminhando cada vez mais para longe do Senhor. Quanto mais você dá prazer para o ímpio, mais o ímpio quer prazer, ele não quer se voltar para Deus, ele fala, para que Deus se eu posso fazer o que eu quiser? Pois é, isso é juízo de Deus, irmãos. Asaf percebe isso, ele começa a se tocar realmente de como ele era abençoado, de como Deus cuidava dele. Ele vai dizer, verso 23, todavia estou de contínuo contigo, não é? Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guir-me-ás, verso 24, com o teu conselho. Ouçam as palavras de Asaf. Guir-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Olha a convicção que ele recebe ao estar no templo para adorar a Deus. Eu estou sendo privado de uma vida ímpia, porque Deus está me conduzindo com o seu conselho para me receber na glória. Esse foi o entendimento de Asaf. Então, no fim, tal como os pais dizem não para os seus filhos e colocam regras para salvá-los de si mesmo, para o próprio bem deles, assim Deus também nos coloca limites para nos salvar de nossa impiedade, para mostrar o seu amor por nós, a sua misericórdia. Ouvir então de Deus que devemos andar pelo caminho que Ele nos ordenou, irmãos, é uma bênção. Deve ser um alívio para nós. Asaf entendeu isso. Ele fala no verso 25, quem tenho eu, senão a ti, no céu? E na terra não há outro, não há quem eu deseje além de ti. Quando ele se toca disso, ele entende, Senhor, eu não tenho outro. O meu bem mais precioso é o Senhor. Como pode eu ter invejado os ímpios? Eles não têm nada. Eles são cegos, pobres e nus, eles não têm nada. E eu não enxerguei isso. Mas a verdade é que eu tenho tudo, absolutamente tudo. Eu tenho o Senhor. Tenho o Senhor. E ele fala no verso 26, a minha carne, e é o que temos que admitir, a minha carne e o meu coração desfalecem. Nós somos assim. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Deus é a fortaleza do meu coração. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que mesmo em nossas fraquezas, assim como Asaf, mesmo quando nós nos questionamos de maneira tão tola, porque somos fracos, Deus não nos abandona assim. Deus não nos abandona por conta disso. Ah, porque eu estou agora triste. Sabe aquela mentalidade de...
Eu, quando jovem na igreja, eu aprendi uma coisa que, misericórdia, né? Me fez pensar que a salvação dependia de mim. Eu lembro de muitas ameaças que havia no culto, né? Para os jovens principalmente, da volta de Jesus Cristo. Olha só, viu? Já voltar. Se tiver com o pé no mundo, vai ficar. Se tiver com o pé na igreja, você sobe. E ficava sempre nessa ameaça, né? Cuidado, hein? Parece mais uma roleta russa, né? Misericórdia, era um jogo da sorte pra gente. Então, se eu estiver bem no dia que Jesus voltar, vou pro céu. Mas se naquele dia me der uma crisezinha de fé, misericórdia, tô ferrado. Ele voltou, eu não estava muito bem naquele dia, estava meio deprê, inferno. Que salvação é essa, hein? Que esperança é essa de salvação? Asaf está dizendo, olha, ainda que o meu coração e minha carne desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Deus não muda. Mesmo que eu seja fraco, Ele não muda a sua misericórdia. Essa é a segurança que Asaf tem quando vai adorar a Deus. Verso 27. Pois eis que os que se alongam ou os que se afastam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas maravilhas. É o nosso socorro que está em nome do Senhor. É o alívio para a nossa alma, meus irmãos. É saber que vocês estarem aqui, ouvindo a palavra de Deus, não é uma coisa à toa, não. Vocês não estão perdendo o tempo de vocês. Isso não é uma bobagemzinha religiosa, não. Pode ser para o ímpio, porque para o ímpio isso aqui é causa de perdição. Mas para nós, em Cristo, é causa de salvação. Estamos aqui porque cremos no Senhor. Porque apesar de nossas fraquezas, de nosso coração também muitas vezes também desfalecer, nós sabemos que o Senhor não se afasta de nós. Que Ele continua a guardar o seu povo, e essa é a esperança que nós temos. E mais do que isso, essa segurança que nós temos em Jesus Cristo, não é? Revelada no Evangelho, é o que nos dá a paz. É o que nos dá a paz. Finalmente, Asaf entendeu aquilo que é dito no Salmo 65, verso 4. Ouçam com atenção, não é? O que ele diz aqui. Como são felizes. Ele não estava entendendo muito bem a felicidade, não, mas agora ele entendeu. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Asaf entendeu que fazer parte da aliança de Deus era a maior bênção em sua vida. Era o livramento da condenação em sua vida. Era Deus o amando, o salvando todos os dias. Assim também, meus irmãos, nós que hoje estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Santo Evangelho, podemos descansar nosso coração em Jesus Cristo. Lembrem-se disso. Se o coração de vocês desfalecerem também, se em algum momento da vida de vocês enfrentarem depressão, porque nós somos sujeitos a isso. Somos sujeitos. Ficarmos ansiosos, com medo do amanhã, não se esqueça disso. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Quando estivermos tão mal, porque nós sabemos que pecamos, até mesmo nisso, entendo essa realidade. Isso deve nos constranger uma vida de piedade, saber de um amor tão poderoso, tão incondicional que nos garante. Mesmo em nossas fraquezas, assim, nós podemos olhar para os céus, como um dia Estevão apedrejado olhou, e ter a certeza de que nos céus nós temos um advogado fiel, o nosso sumo sacerdote que não nos abandona, nem para de orar por nós. No fim, nós não estamos aqui porque nós somos fortes, é porque Deus nos sustenta. Essa é a única razão. Sejamos então gratos a Deus e perceba que, como Asaf percebeu, estar aqui para cantar ao Senhor salmos e hinos, para ouvir o Evangelho, para responder em fé, para confessarmos juntos a fé que o Senhor nos deu, não é? É na verdade a demonstração da sua bondade e misericórdia em nos salvar por meio do seu Filho. Amém? Graças a Deus. Nós vamos cantar exatamente um hino, que é o Diante do Trono de Deus nos Céus, que inclusive na segunda estrofe, não é? Nós estamos cantando, se sou tentado a desviar, não é? E veja a culpa que há em mim. O Senhor nos garante. Isso realmente é maravilhoso. Diante do trono de Deus nos céus. Cantemos então. Diante do trono de Deus nos céus, tenho
por perfeita intercessão do sumo sacerdote o amor, que advogue em meu favor. Meu nome em suas mãos está, e escrito em seu coração, e enquanto nos céus ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo os céus e vejo então aquele que morreu na cruz. O justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo o santo Deus que me perdoa ao ver Jesus, que me perdoa ao ver Jesus. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, o Rei dos céus. Unido a ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Graças a Deus, este é o nosso consolo em Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos orar ao nosso bom Deus. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, a Tua bondade é sem igual, Senhor, pois o Senhor nos sustenta, nos mantém nos Teus caminhos. Podemos saber que todos os dias de nossa vida, o Senhor mantém a Tua fidelidade. Não estamos assegurados em nós mesmos, não estamos confiando na força de nosso braço, mas somente no Senhor, pois é a Tua bondade que nos mantém, é a Tua fidelidade que nos leva cada vez mais ao centro da Tua vontade. É o Senhor guiando o coração do Teu povo. E no momento do culto solene, assim como foi com Asaf, o Senhor também nos ensina a verdade, Senhor. Que aqueles que vivem contrários ao Evangelho e rejeitam a verdade, esses sim estão em desvantagem. Mas nós que somos rejeitados pelo mundo e que passamos por tantas aflições, não somos esquecidos pelo Senhor. Muito pelo contrário, somos renovados na fé que o Senhor nos deu. Somos lembrados da esperança do porvir, de que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando Ele vier dos céus, nós finalmente poderemos desfrutar de toda a alegria deste mundo. De toda a alegria. Pois o Senhor renovará o mundo, nos trará novos céus e nova terra, a fim de que haja alegria plena, sejamos plenos em Jesus Cristo. Tudo isso é o que aguarda o Teu povo, por isso podemos nos sentir, na verdade, abençoados, privilegiados, cuidados pelo Senhor, e Te agradecer por tudo isso. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua fidelidade. Obrigado por continuar a falar ao nosso coração. Podemos então descansar sabendo que o dia de amanhã o Senhor cuida e também temos a Tua palavra hoje para nos garantir que desse dia de amanhã, o Senhor realmente cuidará e vai guiar o Teu povo. É isso que tem acontecido desde o início do mundo. O Senhor jamais abandonou o Teu povo. Sempre preservou o povo da aliança e é por isso que estamos aqui.
Por isso, fortalece o nosso coração, o coração da tua igreja, e nos ajude, ó Deus, a confiar somente no Senhor, a termos paz em Ti, a descansar o nosso coração nas Tuas promessas maravilhosas e sermos alegres em nossa vida, sabendo que a cada dia, quando as Tuas misericórdias são renovadas, quando somos lembrados que somos do Senhor, nós podemos saber que há alívio para nossas vidas. Pois nascemos como filhos da ira, mas Cristo, o Senhor, em nosso lugar, recebeu essa ira pesada sobre sua vida, nos substituindo e nos dando paz com o Senhor para todo sempre. Esta é a nossa segurança em Cristo. Obrigado por tudo então, ó Deus. Continua a nos abençoar, a conduzir nosso coração de acordo com a Tua vontade. Vem nos guiar nessa semana, ó Deus, pois temos tantos trabalhos, afazeres, compromissos, responsabilidades. Nos guie em tudo. E que possamos lembrar que Tu és o nosso Deus, o nosso bom pastor. E pedimos mais, Senhor, que venha nos fazer refletir para que também desejemos, o quanto antes, desfrutarmos desta glória e prepara o nosso coração para o próximo domingo, onde temos um encontro marcado com o Senhor para Te adorar. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o Salmo de número 11, que também fala sobre o nosso refúgio que está em Deus. Enquanto nós cantamos o Salmo, meus irmãos, os irmãos têm a oportunidade de ofertar. Salmo 11. Meu refúgio está em Deus. Cantemos então. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto arco à mão, para as ocultas disparar, nos justos de coração. Quando a destruição, fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu, seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé para chover, fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Graças a Deus, meus irmãos. Esta é a verdade que a palavra do Senhor nos revela. Deus aprova o justo. Vamos então confessar no credo apostólico o resumo de nossa fé universal e indubitável.
Confessemos então. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Vamos então nos colocar de pé para encerrarmos o culto solene. Assim o Senhor despede o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Vamos cantar então esse último salmo, Salmo 117. Ao Senhor Deus, rendei louvor. Cantemos então. Ao Senhor Deus, rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o culto solene. Os irmãos podem se aceitar um pouquinho para